hoje já é a terceira vez que o Gustavo Lima aparece no Fantástico. Já dá pra pedir música, né? Só que a fama não é boa, não. O Fantástico revelou que, segundo a polícia, há uma investigação, uma suspeita de que o Gustavo Lima agiu por muitos anos como sócio oculto dessa empresa de apostas virtuais. Ele foi indiciado por suspeita de lavagem de dinheiro e organização criminosa. O que é que significa ser indiciado? Significa que a polícia possui provas suficientes para provar que aquela pessoa é culpada. Caberá agora ao Ministério Público dar andamento ou não a essa investigação. De acordo com o inquérito, o Gustavo Lima tornou-se sócio da VideBet em julho desse ano de 2024 com a participação de 25%, que ele mesmo nega. Porém, há suspeita da polícia que ele já participava como sócio ativo dessa empresa há bem mais tempo do que o que foi informado. O sócio da empresa é ele, mas a esposa dele que estavam presentes no aniversário do Gustavo. Como essa empresa já foi patrocinadora do Corinthians, e num dos depoimentos colhidos de pessoas de dentro do Corinthians, foi informado que durante a parceria do contrato de patrocínio, foi informado que o Gustavo Lima já era dono, proprietário dessa empresa. Ou seja, ele não é só garoto propaganda, só embaixador oficial, mas sim o próprio dono, um dos próprios donos que estaria com as mãos totalmente envolvido em ganhos ilícitos, segundo a polícia. O dono oficial da empresa veio com uma história de que o Gustavo Lima teria direito a 25% da marca VideBet, mas não estaria como sócio. Como é que alguém tem direito a 25% de uma empresa e não é sócio? Enfim, vamos aguardar agora qual será a postura do Ministério Público diante dessas evidências. E no show que ele realizou do Pará na sexta-feira foi um show de falso moralismo do Gustavo Lima. No encerramento do show, ele fez o sinal da cruz, permaneceu alguns minutos em silêncio e agradeceu ao público. Em seguida, proferiu diversas vezes a frase: faça o certo porque o errado todo mundo faz. Por fim, completou: sejam honestos e justos para que quando tudo parecer desmoronar, só a sua honestidade pode te salvar. Mais nada a acrescentar. Isso aqui é a população do Grajaú, na zona sul de São Paulo, xingando, protestando contra a carreata do Pablo Marçal no bairro e com várias cadeiras levantadas na direção do Pablo Marçal. Parabéns, queridos, é assim mesmo que a gente trata pessoas do tipo do Pablo Marçal. E o Tarcísio de Freitas não poupou críticas indiretas ao Pablo Marçal em evento hoje, na igreja do Valdomiro Santiago, onde ele participou do culto junto com o prefeito de São Paulo, candidato a reeleição. Abre aspas para o Tarcísio: tem gente que aparece prometendo as coisas mais mirabolantes do mundo e mostrando ser o que não são. Temos que ter cuidado, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eu sinceramente não sei o que é mais deplorável, se é o Tarcísio e o Ricardo Nunes num culto na Universal, usando da igreja para fazer carreira e pedir voto, ou se é o escroto do Pablo Marçal que começou o debate ontem dizendo que estava há 5 dias em jejum pelo povo de São Paulo. Enfim, são farinhas do mesmo saco e todos eles se merecem. Ainda bem que eu nunca vi Lula ir para nenhum evento religioso, para púlpito de igreja, altar de igreja, pedir voto ou fazer proselitismo político dentro do local que deveria ser a casa de Deus. A nossa querida Dilma Rousseff, uma das presidentas mais injustiçadas no Brasil, recebeu uma honraria, uma medalha da amizade da China. Essa medalha é a maior homenagem que um estrangeiro pode receber do governo da China. E o motivo da homenagem é devido ao seu ótimo trabalho desempenhado como presidenta do Banco do BRICS. Isso daqui a Globo não mostra. A imprensa golpista, que fizeram de tudo para derrubar a Dilma, jamais vai mostrar isso. E o Magno Malte, que esteve presente na Marcha da Família lá em BH, disse que o Brasil estaria vivendo hoje a ditadura do proletariado. Gente, quanta burrice, meu povo, quanta burrice, misericórdia. E a Jovem Pan foi condenada em todas as instâncias a pagar 34 mil reais ao Zanin por deixar uma comentarista sua chamá-lo de ladrão, de bandido, aliás. Foi esta senhora aqui, que na época o Zanin ainda não era ministro do STF, que ela chamou ele, durante a programação da Jovem Pan News, de bandido. Vai, criatura, chama ele de novo de bandido, agora que ele é ministro do STF, duvido. Eu queria saber o que é que a cínica da Tabata Amaral ganha em criticar o Guilherme Boulos num debate. Ela tendo 2 bolsonaristas disputando o cargo da principal capital do Brasil, e ela vai simplesmente, que se diz de esquerda, bater num candidato de esquerda, alegando que ele mudou de opinião apenas para ganhar a eleição, desconsiderando por completo a possibilidade, sim,
de qualquer ser humano mudar de opinião, desconsiderando por completo que depois de eleito, qualquer representante, seja prefeito, governador ou presidente, ele não vai governar para o seu partido, mas sim para a população, e que se ela tivesse o mínimo de dignidade possível, ela deveria sair do PDT e ir para algum partido da direita. Porque se ela pensa que com essa estratégia ela vai aumentar os seus votos da esquerda, está redondamente enganada. Aliás, ela sabe que não vai aumentar os votos da esquerda. Ela já está de olho nos votos da direita. A direita bonitinha, engomadinha, democrática, que finge não ser bolsonarista. A gente não esqueceu, Tabata, o seu voto na reforma da Previdência, uma das piores reformas depois do golpe do impeachment, que mais prejudicou a classe trabalhadora. E também não nos esquecemos de você ter afirmado categoricamente que até hoje não se arrependeu de ter votado a favor da reforma da Previdência. E tem os detalhes, nós também sabemos quem são as pessoas que financiam a tua campanha. São grandes ricos empresários da elite brasileira, que sabem muito bem quais são os seus reais objetivos quando estiver administrando qualquer máquina pública, seja ela prefeitura, estado ou talvez até a presidência da república. Mas sabe o que vai acontecer com você, Tabata? Você vai definhavamente, porque hoje em dia, quem não é lulista ou bolsonarista não existe politicamente no Brasil. E não pense que tão cedo vai acabar essa dicotomia entre esquerda e extrema direita. O pessoal do centro, o pessoal da direita ou da extrema esquerda vão ficar isolados politicamente por conta, enquanto o bolsonarismo ou a ideologia bolsonarista estiver viva na sociedade brasileira. Fora isso, o debate foi muito bom. O Guilherme Boulos foi um dos que teve a oportunidade de mais, foi o que mais apresentou propostas para o seu plano de governo, diferentemente dos outros candidatos. Entre as propostas que ele apresentou, podemos citar propostas para moradia popular, reurbanização das favelas, escritura para as casas que ainda não possuem, melhoria no orçamento urbano, no calçamento urbano, obras, propostas para educação, saúde, e ainda assegurou que vai dobrar o efetivo da Guarda Municipal para melhorar a ronda escolar. Teve punição para o Pablo Marçal, que chamou o Boulos de Boles, perdeu apenas 30 segundos nas suas considerações finais, o que é uma verdadeira falta de respeito com o telespectador, porque se a imprensa respeitasse seu público, ele não seria nem convidado a participar desse debate. Ele disse também que estava em jejum de 5 dias pelo povo de São Paulo, o que é uma grande hipocrisia e mentira, até mesmo porque quem é cristão de verdade sabe que Jesus Cristo falou que ninguém deveria se vangloriar, nem ficar falando para todo mundo que está jejuando. Mais uma vez, os candidatos fizeram um cordão sanitário e isolaram o Pablo Marçal, diminuindo o seu tempo de tela e de palavra. Poucas pessoas dirigiram perguntas a ele e só foi dirigida perguntas quando realmente não tinha outra opção. A candidata do Novo, mais conhecido como Esqueleto do He-Man, quando questionada a sua proximidade com a elite paulista, disse que iria trabalhar para que o povo da favela tivesse o mesmo padrão de vida dos ricos, o que é um grande absurdo, sem exo, sem eira nem beira, porque para os ricos hoje em dia ter o tipo de padrão que eles têm é a custa dos pobres. E se os pobres forem ter o mesmo padrão que os ricos, não vai ter pobre suficiente para sustentar esse padrão dos ricos. Mais um crime eleitoral que o Pablo Marçal cometeu, ele está vendendo, gravou vídeo vendendo apoio dele a candidatos políticos de outras regiões por R$5.000, o que não pode. Na verdade, minha gente, se a justiça eleitoral brasileira funcionasse de verdade, o Pablo Marçal não seria nem candidato, diante de tanto crime que ele já cometeu. Eu não estou falando de crime na esfera civil, não. Estou falando de crime na esfera eleitoral mesmo. E a esposa do Pablo Marçal, que está vendendo cursos, livros, ensinando as mulheres a serem submissas aos seus maridos. Quem quiser comprar o pacote completo termina gastando até R$10.000. Como é fácil arrancar dinheiro de gente otária no Brasil, minha gente. Deus não quer que ninguém seja submisso a ninguém, seja ele homem, seja mulher. Quer que qualquer casal se baseie a sua vida e a sua tomada de decisões na base do diálogo e do respeito mútuo. Isso não é nada de submissão. Ai, Flávio, não vai falar do Ricardo Nunes não no debate? Eu não, pra quê? Se nem o Bolsonaro tá querendo falar dele. O Bolsonaro se recusou a gravar vídeo pedindo voto pro Ricardo Nunes no primeiro turno. Tudo isso porque o Bolsonaro tá acreditando que as pesquisas estão erradas e quem vai ganhar é o Pablo Marçal. E ele já vai apoiar o Pablo Marçal no segundo turno, porque ele sabe que se ele não se aliar ao Pablo Marçal, ele vai acabar derrotado, perdendo todo o seu capital político pro novo mito do gado. O presidente Joe Biden disse que uma guerra total no Oriente deve ser evitada, porém seu discurso não condiz com a realidade, porque os Estados Unidos continuam dando total e irrestrito apoio bélico e financeiro ao Estado terrorista de Israel. O Irã transferiu o seu líder supremo para um local secreto e seguro,
e convocará tropas para guerrear no Líbano. E disse que a morte do líder do Hezbollah certamente será vingada. Lembrando que o próprio Hezbollah confirmou a morte de seu líder e Israel informou que eliminou a maioria dos dirigentes do Hezbollah. Ou seja, eles não mataram somente o líder, mas vários outros dirigentes importantes dessa organização. E o Senhor da Guerra informou que o trabalho irá continuar no Líbano. Hoje mesmo o Líbano já foi bombardeado novamente e tivemos mais de 70 vítimas, aqui está 60, mas a informação correta foram 77 até o momento. E a população da capital do Líbano, Beirute, está dormindo nas ruas, com medo de as suas residências serem atacadas. Já são mais de 700 mil deslocados internamente que estão migrando de cidade para cidade com medo de que o local onde eles residem sofram ataques de Israel. E tem gente que simplesmente não tem para onde ir, não tem parente que receba em outro estado, em outra cidade, em outra região e resolveu ir para. Israel bombardeou hoje também, fora do Líbano, portos e centrais de energia no Iêmen, que é uma cidade que está sob o controle dos Houthis, também aliados do Hezbollah. O Irã pediu ajuda internacional para conter o avanço de Israel diante de novos bombardeios no Iêmen, Líbano e Gaza. O Papa Francisco condenou as ações do Estado terrorista de Israel, disse que mesmo na guerra há uma certa moralidade onde tais crimes não podem ser cometidos e Israel vem cometendo todos eles. E aqui no Brasil, a grande mídia, ao invés de dizer que o Estado terrorista de Israel matou 2 brasileiros no Líbano, ela só apenas diz 2 brasileiros morreram no Líbano bombardeados. É sobre isso e não tá tudo bem.